Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema da nossa devocional de hoje é o Rei da Glória do lado de fora. Texto bíblico é o Salmo de número 24, versículo 7, que diz o seguinte: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Salmo 24 se refere à vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus como pessoa, nascido, crescido e depois assumir o ministério que era colocar em prática o plano de Deus de salvação para os homens. Se refere à vinda do Cristo histórico ao mundo. Parece haver duas portas fechadas no Salmo 24. A primeira deixa o imundo do lado de fora e a segunda deixa o Rei da Glória do lado de fora. A primeira tranca fecha o acesso à presença de Deus. Veja só a pergunta do salmista: quem poderá subir ao monte do Senhor? E quem poderá entrar no seu lugar santo? O salmista está perguntando: quem pode entrar até a presença de Deus? Ou ir até a presença de Deus? Visto que, quando o pecado surgiu no mundo, houve-se uma barreira, uma parede de separação que não nos deixava ter acesso a Deus por causa da nossa desobediência. Era impossível alguém entrar à presença de Deus. Foi diferente depois da morte de Jesus, porque depois que Jesus morre, a Bíblia diz que cai-se as paredes de separação que nos separavam de Deus. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Mas antes era impossível alguém entrar na presença de Deus. Por isso a pergunta do salmista: quem poderá entrar no seu lugar santo? Salmo 24, versículo 3. A segunda tranca fecha o acesso do Rei da Glória no processo histórico, que é o que Davi se refere. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Ou seja, o salmista está dizendo para o mundo abrir os corações que Jesus estava chegando, para vir fazer a sua obra, ou seja, para vir dar a sua vida por nós. E era necessário que nós o reconhecesse como Salvador e aceitasse Ele em nossas vidas e em nossos corações. Embora os casos responsável é o ser humano. Foi ele quem sujou as mãos e o coração. Tornou-se demasiado imundo para subir ao monte do Senhor e habitar no santuário de Deus. Foi o que nós falamos ao início. Ele é quem mantém fechada as portas da estrutura pecaminosa no meio das quais vive. Ou seja, o próprio ser humano fez com que essa barreira existisse entre ele e Deus, porque foi ele que tomou a liberdade de praticar o pecado que Deus disse para não fazer. Em ambos os casos, a situação ainda não é irreversível. Para ter acesso ao santuário de Deus, o imundo precisa se lavar por fora. A expressão do Salmo 24, quando fala mãos limpas significa lavar-se por fora. E por dentro também, quando se refere a coração puro, integridade. E deixar de recorrer aos ídolos. Só assim verá a face do Deus de Jacó e receberá a bênção do Senhor. Para deixar o Rei da Glória entrar na carcomida cultura secular, basta abrir a porta para aquele que nela está batendo. Meu amado irmão, minha amada irmã e todos quantos nos ouvem, Jesus bate às portas dos corações todos os dias, principalmente quando ele está do lado de fora. Principalmente.
como foi lá na igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 20. Ele disse: Eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus espera de cada um de nós, quando bate às portas dos nossos corações para nos salvar, para estar dentro de nós e viver conosco. O Rei da Glória é uma visita muito ilustre, nada menos do que o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. É necessário que as portas dos nossos corações estejam abertas para Jesus entrar. E quando ele entra, ele faz morada e muda a nossa vida, muda a nossa história. O salmista diz que ele tira os nossos pés de um charco de lama, de lodo, e coloca os nossos pés numa rocha e firma os nossos passos. Portanto, abra-se as portas dos seus corações, abramos as portas dos nossos corações, para que Jesus entre e viva dentro de nós. Amém? Deus te abençoe. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado, Jesus, por vir a este mundo e quebrar as muralhas, a parede de separação que nos separava de Deus. Com a sua vida, com a sua morte, com o seu sangue, com a sua ressurreição, essa divisão, essa inimizade foi quebrada e jogada por terra. Agora, Senhor, nos dê a oportunidade de viver na Tua presença. Que o Senhor seja bem-vindo às nossas vidas, às nossas almas. Venha morar dentro de nós, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento por todos aqueles que ouvem essa palavra. Nós oramos pela igreja do Senhor na terra. Nós oramos pela família que o Senhor constituiu. Oramos pelos enfermos que sejam curados, por aqueles que estão caídos, que o Senhor os levante e os tome pela mão, porque o nosso lugar não é aqui. Oramos pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil, em nome de Jesus. Amém.